Pessoal, observe o seguinte. Essa imagem que vocês estão visualizando agora, na verdade eu utilizei ela em uma aula onde eu falei sobre a ligação de DPS em cascata, ok? Na verdade, a ligação de DPS em cascata, para quem não assistiu essa aula e ainda nem sabe o que é a ligação de DPS em cascata, é uma ligação coordenada entre DPS e é por isso que vocês estão visualizando aí DPS na caixa de medição, no quadro de distribuição e também tem o DPS que a gente utiliza direto na tomada. Vocês não estão visualizando agora, mas na aula de ligação de DPS em cascata a gente aprendeu sobre isso aí. Ok? Então por que eu estou começando essa aula mostrando essa imagem? Foi porque na aula de ligação de DPS em cascata, eu falei que não tinha necessidade de instalar um DPS no neutro dentro da caixa de medição e eu falei que eu iria explicar o motivo e acabei não explicando. Então por isso eu vou explicar o motivo agora nessa aula e com detalhes, ok? Então vamos nessa, vamos seguindo. Observe aí, pessoal, 4 DPS, um do lado do outro. Então os 3 primeiros DPS da esquerda, cada um está recebendo uma fase e o último da direita recebendo neutro. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar, pessoal, que dependendo da situação se faz necessário sim DPS no neutro e o surto elétrico ele pode vir tanto através de fases quanto através do neutro, beleza? Agora funciona assim, ó. Independente do surto elétrico vir da fase, vir pela fase ou pelo neutro, no final das contas ele vai ser desviado pelo DPS para o solo, ok, pessoal? Para a terra, através do sistema de aterramento. Bacana até aí? Beleza? Ok. Tem mais detalhes ainda que vocês precisam entender. Olha só. Observem, pessoal. Temos aí um DPS e dentro dele, na maioria dos DPS utilizados em residências, existem varistores, ok, pessoal? E o princípio do funcionamento desses varistores funciona da seguinte forma. Olha só. O varistor, ele tem uma resistência, vamos dizer uma resistência normal, e quando a resistência do varistor está normal, internamente o contato dele está aberto. Com isso, não é permitido a passagem do surto elétrico através desse varistor, ok? Agora, quando o DPS detecta a presença do surto elétrico, a resistência desse varistor baixa, fazendo com que o contato interno feche e aí permitindo a passagem do surto elétrico através do varistor, que certamente vai ser direcionado ao solo, à terra. Bacana, gente? Para poder proporcionar assim a proteção aos equipamentos. Para você entender melhor essa situação, vamos mostrar para vocês aqui mais um exemplo. Observe aí, pessoal. Observe que agora ao redor do varistor está amarelo, ok? Isso está significando que a resistência dele está normal, vamos dizer assim. E aí observe que está chegando o surto elétrico. Observa, chegou o surto elétrico, esse surto vai ser detectado pelo DPS, e aí ao detectar o surto elétrico, a resistência do varistor vai diminuir, ou seja, vai baixar, fazendo assim com que o contato interno do varistor feche, e aí o surto elétrico é desviado, ou seja, ele passa pelo varistor em direção ao solo, através do sistema de aterramento, ok, pessoal? Então, basicamente é assim que é o processo de funcionamento do DPS. Beleza, gente? Bacana, entendido? Agora sim, o que a gente vai fazer? Vamos voltar para aquela primeira imagem, ok? Onde nós temos aí a representação básica da instalação elétrica de uma residência. E aí, para vocês entenderem melhor, pessoal, já que o foco dessa aula é a instalação do DPS no neutro, eu vou colocar um DPS no neutro, ok? Então, olha aí, DPS, vamos ligar ele também. Então, a partir do momento que o DPS está ligado também no neutro, vamos observar por que não é necessário esse DPS no neutro. Vamos nessa. Pessoal, então imaginem um surto elétrico vindo através da fase. Então observa, a partir do momento que o surto elétrico vier através da fase, ele vai ser identificado aqui pelo DPS instalado na fase. Dentro, o varistor vai baixar a resistência, ele vai interligar, ou seja, fechar o circuito entre a fase e o aterramento para justamente desviar esse excesso de tensão, ou seja, esse surto elétrico para o solo através do aterramento, ok, pessoal? É assim que funciona. Bacana? Então, agora vamos imaginar o surto elétrico vindo através do neutro. Então, observa, o surto elétrico vindo através do neutro, pessoal, ele vai ser identificado pelo DPS, que também vai fazer com que a resistência do varistor baixe, fechando assim o circuito entre neutro e o aterramento, para desviar o surto elétrico para a terra. Agora, observa, pessoal, que na verdade, por que não precisa do DPS no neutro nessa caixa de medição? Porque se a finalidade é desviar o surto elétrico do neutro para o aterramento, observa que o neutro ele já está aterrado aqui na caixa de medição, pessoal, ok? Bacana até aí? Beleza, então agora que vocês já entenderam, vamos lá para o quadro de distribuição. Por que não pode colocar DPS no neutro na caixa de medição, mas tem um DPS no neutro no quadro de distribuição? Bem simples, pessoal. A gente utiliza DPS e eu recomendo utilizar DPS no neutro dentro do quadro de distribuição quando o esquema de aterramento é TT. Ok?
Por quê? Porque, pessoal, você pode até já estar se perguntando, mas se o neutro já está aterrado na caixa de medição, por que colocar o DPS no neutro dentro do quadro de distribuição? Simples, pessoal, é porque esse neutro aterrado na caixa de medição, ele tem uma certa distância que pode ser curta ou longa. Essa distância que ele leva para chegar até o quadro de distribuição, ok? E de acordo com essa, e dependendo da distância, a qualidade de neutro aterrado pode diminuir. Por isso que é importante instalar DPS no neutro também dentro do quadro de distribuição. Bacana até aí? Pessoal, esse é o mesmo princípio da rede de distribuição. Instalar DPS no neutro em esquemas TT é o mesmo princípio da rede pública de distribuição. Como assim? Vamos nessa. Visualize comigo aí, pessoal, a representação da rede pública de distribuição. Olha só, observe que na baixa tensão temos 3 fases e temos um neutro. Então observe, pessoal, que é um único neutro que vai ser distribuído entre todas as casas, olha, todas as residências, inclusive ponto comercial. Observe aí. Olha só, esse neutro, pessoal, logo quando ele sai do transformador, desses transformador do porte, eles são aterrados. Então a gente poderia partir do princípio que se o neutro já é aterrado no transformador, não precisa aterrar ele também na residência, não precisa aterrar ele no padrão de entrada. Só que não é assim que acontece. As concessionárias, elas exigem que o neutro seja aterrado no padrão de entrada. Então, como cada residência obrigatoriamente tem um padrão de entrada, então, todas as vezes que o neutro entra nessa residência, ele também é aterrado no padrão de entrada. Ok, pessoal? Pelo mesmo princípio, pessoal, esse neutro ele já é aterrado no transformador, mas o percurso que ele leva até chegar nas residências pode comprometer a qualidade de neutro aterrado. Por isso que é importante o neutro ser aterrado mais uma vez em todos os padrões de entrada de todas as residências. Ok, pessoal? Simples assim. É por isso que devemos sempre aterrar o neutro dessa forma, tá? É a mesma linha de raciocínio, é o mesmo processo. Então, agora que vocês já entenderam, vamos voltar lá para aquela nossa primeira imagem, ok? Então, observe aí. Então, observe que a gente também já tirou o DPS do neutro na caixa de medição, a gente colocou naquela hora lá só para questão de exemplo. E um outro detalhe que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal, é necessário instalar DPS no neutro dentro do quadro de distribuição quando o esquema de aterramento é TT. Quando o esquema de aterramento é TNS, não precisa instalar DPS no neutro no quadro de distribuição. Por quê? Porque no esquema TNS de aterramento, o neutro já recebe o aterramento dentro do quadro de distribuição, ok? Então, a partir do momento que o neutro é aterrado dentro do quadro de distribuição, então segue a mesma linha de raciocínio do neutro aterrado na caixa de medição. Então, é por isso que, nesse caso, não seria necessário DPS no neutro dentro do quadro de distribuição para esquema de aterramento TNS. Beleza, gente? Então era isso que eu queria falar para vocês, era isso que eu queria mostrar para vocês. Acredito que todos entenderam. Se não entendeu, volta a aula aí, revisa e aí, é claro, deixo aí aquele abraço a todos e a gente se encontra aí nas próximas aulas. Valeu, gente? Obrigado a todos. Valeu, tchau.